Obrigado, mestre Ruth Serra, pela excelente comunicação que aqui nos deixa, de tanta coisa que há, e aliás em boa parte eu desconhecia, e portanto também, por isso, lhe agradeço, todos nós agradecemos a possibilidade de nos traz de aumentar os nossos conhecimentos nesta matéria e de perceber realmente as mudanças que estão em curso. E agora daria a palavra ao nosso segundo orador, o Dr. Miguel Trindade Rocha, que é presidente do OPCR, que é o Observatório Português de Compliance e Regulatório, aliás, co-organizador desta iniciativa, e portanto na sua pessoa também agradeço esta presença e também esta colaboração. E tem a licenciatura em Ciências Sociais, também é pós-graduado em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e também pós-graduado no Programa Avançado de Ciência Política do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, além também do curso de doutoramento em Estratégia do ISCTE Business School. Portanto, Sr. Doutor, muito obrigado pela sua presença e agora a palavra é sua. Julgo que vai falar, é melhor falar talvez no seu lugar, uma questão aqui de organização das coisas. Começava por cumprimentar todos os presentes, neste dia particular em que a nossa seleção de futebol jogará dentro de alguns minutos. Portanto, é com estima que vejo o interesse ou o branqueamento de capitais no terrorismo e corrupção se sobrepõe à própria seleção de futebol. Permitam-me também cumprimento especial e não só pelo convite ao professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, de quem tive também o privilégio de ser aluno na pós-graduação em Direito e Segurança na Faculdade de Universidade Nova de Lisboa, professor que sempre teve uma grande proximidade com os alunos, não sei se recorda, mas teve inclusive a data a nos convidar para assistir às suas provas de agregação e lá estivemos, e portanto, exatamente. Queria também agradecer a ponte para esta e o convite que me fez para estar aqui hoje presente ao professor Vítor Paiva, que mais do que professor nestas matérias, um ilustre conhecido, é também um amigo de longa data, com quem tive o privilégio de partilhar algumas aventuras, a quem confiei a minha vida em determinados momentos nas ruas deste país, e penso que o oposto também é verdade, e, portanto, uma grande experiência prática nestas matérias. Eu procuraria também partilhar convosco, nestes próximos minutos, aquilo que é a minha visão sobre estas matérias e que corre essencialmente também da minha prática profissional, quer na Polícia Judiciária, enquanto investigador na Unidade Nacional Anticorrupção, quer depois de alguém que esteve na Gênese da Organização Financeira em Portugal e na sua implementação, mas também uma visão de quem esteve no setor privado, a nível de consultoria, quer como responsável da área de prevenção do branqueamento de capitais da KPMG, quer como diretor executivo da EY, quer agora como partner da STIM. Também gostaria de dar a visão de alguém que esteve no governo, se Estado de Negócios da Cooperação, e, portanto, aqui uma visão que vem da área das forças de segurança, da área do setor privado, a colaboração com as entidades sujeitas, mas também uma perspectiva de governo. E começaria por vos dizer que, na minha opinião, e agora olho para os últimos 20, 25 anos, quando começou estes temas mais do branqueamento, essencialmente final dos anos 90 o branqueamento, e depois de atentados de Nova Iorque, o tema também do financiamento ao terrorismo. Eu olho para estes últimos 20 anos e aquilo que me vem à cabeça é um livro, o título, não é um livro, mas o título de um livro de Miguel Sousa Tavares que se chama Anos Perdidos. Ou seja, olho para os últimos 20 anos e vejo uma evolução muito reduzida e, em alguns aspectos, aquilo que temos hoje não está necessariamente à frente daquilo que tínhamos em 2003, 2004, quando fundámos em Portugal a Unidade de Informação Financeira. Diz as Nações Unidas, através de suas agências especializadas para estas matérias, corroborado pela OCDE, que se estima que o nível de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo a nível global esteja entre 2% a 5% do PIB mundial. O PIB mundial estimado é de 84 trilhões de dólares norte-americanos, pelo que o valor do branqueamento andará entre aproximadamente 1,5 trilhão e os 4 trilhões de dólares. Não sei qual é, no fundo, a metodologia para afirmar estes valores. Estou a assumi-los por serem as fontes com a credibilidade que têm, Nações Unidas e OCDE, mas dizem também as mesmas fontes, se estima que os custos
no combate ao branqueamento e ao terrorismo sejam de cerca de 2,7% do PIB. Ou seja, estamos a gastar mais para combater o branqueamento do que os valores são efetivamente branqueados. Isto, do ponto de vista económico, é catastrófico. Do ponto de vista moral e ético, pode fazer todo o sentido. Veremos. A nível dos conceitos, eu diria que temos aqui uma parte conceptual, mas temos depois também uma parte operacional. E parece-me que está na altura de pararmos e avaliarmos aquilo que estamos a fazer, se apenas estamos a fazer o compliance apenas para demonstrar compliance sem uma efetividade por trás daquilo que estamos a aplicar. Ou seja, eu diria que tem que haver uma revisão de conceitos a nível dos crimes subjacentes. A Ruth já hoje falou aqui do GAFI, já apresentou o GAFI. O GAFI tem vindo ao longo dos anos a acrescentar cada vez mais crimes subjacentes àquilo que por trás do branqueamento de capitais. Ora, hoje em dia, na maior parte das jurisdições europeias, todos os crimes que existem no Código Penal são crimes subjacentes ao branqueamento de capitais, porque além dos chamados crimes de catálogo, vêm listados a uma linha que diz todos os crimes com moldura penal superior a pena mínima de prisão de 6 meses. Ora, como a maior parte de nós saberá, praticamente todos os crimes enquadram nessa moldura penal, pelo que pouco ficará de fora. E quando se quer combater todos os crimes, corremos o risco de não combater nenhum, porque infelizmente os meios à nossa disposição não são infindáveis, não são infinitos, e como tal não há capacidade de responder. Quando se quer investigar tudo, acaba por se investigar muito pouco. E, portanto, a minha sugestão, deixando aqui um contributo, porque gosto de fazer as críticas, mas há já sempre também propostas de alteração, é que se veja quais são de facto os crimes que faz sentido ser subjacentes ao branqueamento de capitais. E eles não são necessariamente os mesmos nas diferentes geografias, nas diferentes jurisdições. Eu dou vários exemplos. O crime de homicídio, por crime odioso que seja, não vejo que em Portugal gere grandes proveitos para ser branqueados. Não conheço homicídios a soldo, acho que não temos essa experiência profissional. Noutras geografias, sim. Nos Estados Unidos há homicídios a soldo, que recebem milhões para matar alguém e têm necessidade provavelmente de branquear esses valores. Em Portugal, nós não conhecemos. Portanto, não sei porque é que o crime de homicídio é sujeito ao branqueamento de capitais na nossa realidade específica. A mesma coisa com outros crimes, por exemplo, com uma violação. Quer dizer, uma coisa é a exploração sexual dessas pessoas, agora a violação só por si, sendo mais um crime hediondo como o homicídio, também não gera proveitos para ser branqueados. Portanto, há aqui, no fundo, uma mistura entre aquilo que é necessário passar à sociedade civil, que são crimes de fato graves, têm que ser punidos, mas mostrados que o branqueamento não acrescentam nada, antes pelo contrário, tiram recursos. Outro conceito é o conceito de PEP. Nunca percebi, e já me esforcei bastante por perceber porque é que este conceito está na legislação de combate ao branqueamento e não na legislação de combate à corrupção. O conceito de PEP tem a ver exclusivamente com combate à corrupção e com o pressuposto que se assume e que o legislador assumiu de que uma pessoa que desempenhou altos cargos políticos tem uma propensão maior para estar sujeito a atos de corrupção. Entramos depois no próprio conceito em si. Ele é de tal forma abrangente, porque diz que é PEP, não só PEPs nacionais, como PEPs estrangeiros. Toda a pessoa que desempenhou altos cargos de direção nos últimos 12 meses, mas também os seus familiares e também todos aqueles que desempenham têm relações estritas, relação societária ou profissional com essas pessoas. Mais uma vez, dou o meu exemplo numa Big Four. Eu, quando deixei o Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, era PEP, junto-me à UI como diretor executivo, sendo PEP, todos os sócios da UI são PEPs automaticamente. E, como tal, os seus familiares passam a ser PEPs. E num país com a dimensão de Portugal, temos o risco de todos sermos PEPs e, mais uma vez, quando se aplica estas metodologias a todos, acaba por não se conseguir aplicar a ninguém. Depois também, acho que há uma dicotomia entre aquilo que é a realidade do setor financeiro e aquilo que é a realidade do setor não financeiro. O GAFI, quando foi criado sob a égide do G7 e foi criado para fazer face, no fundo, à proteção do sistema financeiro. E, como tal, as recomendações do senhor são desenhadas à imagem do setor financeiro. Agora, aquelas medidas que são desenhadas, aquelas recomendações que podem fazer sentido e se podem aplicar no setor financeiro, muitas vezes são de difícil aplicação, para não dizer de impossível aplicação, no setor não financeiro. Por exemplo, uma simples dever de identificação e diligência, que é fácil de fazer numa entidade financeira, torna-se extremamente complexo aqui na Avenida da Liberdade, em qualquer comerciante de bens de elevado valor.
Eu não sei como é que vão fazer essa diligência, o cliente está ali, procede ao negócio em cerca de 5, 10 minutos e vai à sua vida. Portanto, acho que não vale a pena estarmos aqui a criar recomendações para ninguém poder cumprir, até por muita vontade que tivesse, não quer dizer que tenham, não o poderia cumprir. E, portanto, estamos a falar de uma questão de aplicabilidade prática. A nível de enquadramento normativo, e focando aqui também mais uma vez recomendações do GAFI, os países são avaliados por este organismo e este organismo determina o grau, de fato, de aplicação das suas recomendações em cada jurisdição. Até à terceira avaliação mútua porque são Estados parceiros dessa associação que avaliam um outro Estado, apenas era olhada a chamada componente da parte de compliance, da parte, no fundo, do cumprimento regulamentar. E até aí era bastante simples, melhor ou pior, todos tínhamos uma lei de combate ao branqueamento, neste temos a regulamentação, até mesmo não fosse aplicada, era fácil copiar num país similar e adaptar à nossa realidade. Portanto, na componente normativa da avaliação, melhor ou pior, era relativamente fácil ter uma avaliação positiva. Acontece que, por alteração na metodologia de avaliação do GAFI, esta última avaliação, a quarta ronda de avaliações mútuas aos países europeus da América do Norte, alguns países da América do Sul, e a segunda avaliação para países, por exemplo, da África lusófona, foi acrescentada uma nova componente, que é também a componente da efetividade. E nesta componente da efetividade já não basta ter a regulamentação, mas é necessário demonstrar aquilo que se fez e os resultados obtidos. Ora, isto torna-se extremamente complexo de demonstrar, porque muitas vezes, mesmo existindo essa efetividade, não existem registros que permitam demonstrar essa efetividade. E depois existem culturas que são completamente diferentes da cultura europeia. E, portanto, pergunto eu se fará sentido termos um mesmo padrão para avaliar todos os países a nível global, quando as culturas, quando os estados de maturidade são completamente diversos daquilo que acontece na Europa e na América do Norte. Eu posso partilhar aqui uma conversa que tive com a data Ministro das Finanças de Moçambique, atual Primeiro-Ministro de Moçambique, na nossa primavera de 2019. Decorria a avaliação mútua a Moçambique e eu, enquanto consultor, numa conversa com ele, no gabinete dele, em Maputo, dizia-lhe algumas medidas vão ser implementadas de forma a mitigar a avaliação negativa que se previa e, essencialmente, começar a preparar de imediato, ainda antes de sair o resultado dessa avaliação, a resposta a essa avaliação mais negativa, de modo a procurar-se evitar que Moçambique fosse inserido no tal países com deficiências significativas, a chamada lista cinzenta do GAFI. À data, recordo-me das palavras dele, pergunta-me, Miguel, se aceitarmos a sua ajuda agora, garante-me que nós não temos uma avaliação negativa? E a minha resposta foi, não só não garanto que vai ter uma avaliação não negativa, como garanto que vai ter na mesma essa avaliação extremamente negativa. E digo que, na minha opinião, vai ter negativo a todos os resultados imediatos e provavelmente a nota mais baixa, o que foi de fato a ocorrer. Garanto é que também começamos a trabalhar de imediato para tentar remediar as situações que irão ser identificadas. A resposta dele foi, então, prefiro deixar, nós não estamos tão pessimistas como o Miguel, preferimos deixar ocorrer a avaliação e, após a avaliação, voltaremos a conversar. A avaliação termina em dezembro de 2019, com a visita on-site. Éramos para conversar, mas não conversámos, apareceu um fenómeno chamado Covid, houve outras prioridades para o governo de Moçambique e 1 ano e meio, 2 anos passaram a ocorrer e eis que, no mês passado, são integrados na lista cinzenta. Eu volto a dizer, Moçambique é um país em que uma grande parte da população não está identificada. Portanto, pergunto eu, como é que se pode implementar medidas de inteligência com base na identificação civil e de cartões se eles não têm essa identificação? Portanto, se calhar tem que se olhar da mesma forma que no futebol e os temos em dia de jogo da seleção, há diferentes divisões, provavelmente a nível de combate ao branqueamento pode haver diferentes divisões e pode haver diferentes medidas para diferentes estágios de maturidade. A nível da União Europeia, tive também a oportunidade, juntamente com a minha sócia Lia Milton, de estarmos há cerca de uns meses reunidos na União Europeia, em Bruxelas, com a diretora-geral da Unidade de Anti-Financial Crime da DG FISMA e falar das novas medidas que vêm aí a nível europeu, das quais destaca uma nova autoridade anti-money laundering, que irá de facto substituir-se a nível do papel que as UIPs têm de cada país
para aquelas entidades com maior impacto a nível do branqueamento dentro da União Europeia e procurar também reforçar a cooperação entre as próprias UIPs. Tanto também como objetivo a nova regulamentação de aplicação direta visando a harmonização legislativa, nomeadamente a nível do diligence de contrapartes, dos limites à utilização de numerário, que na nossa lei já estão perfeitamente bem definidos, também uma nova diretiva europeia nestas matérias, a revisão da regulamentação de transferência de fundos e também olhar para o problema dos criptoativos. Aqui eu sublinharia as constantes alterações ao quadro normativo, ou seja, eu desde que trabalho nestas matérias já trabalhei com diferentes leis em 2004, em 2008, em 2017 e 2020, a última alteração a 2017 e, portanto, diria eu que não temos tempo para implementar essas novas medidas e para aferir o real impacto delas, porque ao fim de 2, 3 anos temos nova regulamentação, novas alterações. A nível dos criptoativos, a primeira posição das autoridades portuguesas foi, bem, criptoativos, isso é ser para ser utilizado por bandidos, vamos proibir isso e está resolvido o problema. Percebeu-se, ao fim de 2 ou 3 anos, não podia ser assim, que era uma realidade que já estava implementada em diferentes países e o que é que muda o paradigma? Foi quando se percebe que alguns países se preparavam para emitir moeda de fato virtual, criptoativo a nível central. E, portanto, a partir desse momento entende-se que não há forma de gerir proibir estas matérias e sim tem que gerir o risco delas. A nível do ecossistema que nós temos, o ecossistema português, eu diria que há que destacar, por um lado, a grande burocracia que existe dos diferentes atores, comparado com a sua efetividade. Eu diria que falta, antes de mais, uma partilha efetiva de informação entre todos os parceiros dentro do sistema preventivo do branqueamento de capitais. Depois, claro que há que garantir a integridade de informação. Agora, garante-se a integridade de informação de acordo com as regras que existem na integridade de informação. Eu tive a oportunidade de ver aquilo que são as avaliações nacionais de risco, tive a oportunidade de ver aquilo que é o trabalho de preparação da Estratégia Nacional de Prevenção de Combate ao Branqueamento. Agora, a maior parte dos senhores, se calhar, não tiveram essa oportunidade, quanto muito acederam a um sumário executivo. E acederam a um sumário executivo porque, supostamente, essa informação é classificada, é confidencial. Não é. Essa informação não é classificada, essa informação não podia ser classificada porque as pessoas que trabalharam nela não estavam credenciados para trabalhar com matéria classificada nem para classificar a informação. Portanto, é por opção política que não é divulgada. Porque se é para ser classificado, então classifique-se de acordo com as regras. Temos aqui alguém que presidiu, no fundo, ao CIRP e, portanto, sabe perfeitamente o que é a informação classificada, como é classificada, como é destruída, o que tem sem garantir. E, às vezes, por norma de ser classificado, estamos apenas a não querer mostrar aquilo que temos, e a não querer mostrar aquilo que temos, às vezes é porque temos muito pouco para mostrar, e essa efetividade não tem um resultado prático depois. Agora, a minha pergunta é, como é que as entidades sujeitas, entidades obrigadas, que têm que cumprir uma série de deveres, se não têm feedback, se não têm difusão de melhores práticas, se não têm orientação, de modo que podem cumprir, de fato, aquilo que é o seu papel. As entidades obrigadas, inicialmente, e há uns anos atrás, estavam muito baseadas naquilo que é uma abordagem em regras, ou seja, se cumprir este pressuposto, aplica-se este resultado. Neste momento, aquilo que é preconizado a nível de melhores práticas é uma abordagem baseada no risco. Dito isto, as metodologias são muito semelhantes às entidades naquelas que cumprem as obrigações legais de prevenção do branqueamento. E aí eu diria que a preocupação é uma boa identificação das suas contrapartes, é a aplicação das chamadas filtragens, e aí temos que ver alguns aspectos. A começar, as medidas restritivas. As medidas restritivas fazem sentido, poderão fazer sentido, mas muitas vezes também, misturado com medidas restritivas, estamos a falar das sanções, vem também muito aquilo que eu chamo a geopolítica do BCFT. É Estados com capacidade política, com capacidade financeira, com capacidade militar, que aproveitam estes temas para introduzir também algumas restrições relativas àqueles
que são, de facto, os seus, chamamos na gíria, gestão concorrentes. A nível de PEPs, já falámos um pouco, eu diria também que há aqui um mercado apetecível para as chamadas listas de PEPs e, portanto, atualizações, e isto é um trabalho infindável por todo o dia, por a abrangência do conceito. O conceito está sempre a mudar e, portanto, o conceito não sempre a mudar, mas as pessoas titulares estão sempre a mudar. Isto são listas que têm que ser atualizadas para ser, de facto, dignas praticamente ao minuto. Depois temos aquilo que a Ruth também já sublinhou, aqui num conflito de interesses entre o que é o RCBE e o RGPD, ou seja, dar acesso ao Registro Central do Beneficiário Efetivo a todas as pessoas de acesso livre parece manifestamente exagerado. Ou seja, em nome da segurança, não podemos pôr em causa princípios fundamentais de um Estado de Direito, como o direito à privacidade, entre outros. A este aspecto, eu recordo-me, e olho agora com espanto, para quando se discute alterações constitucionais, à forma como foram aplicadas algumas medidas privativas de liberdade no período da Covid. Uma coisa é aplicar medidas de acordo com as regras constitucionais, e estará aqui alguém muito mais habilitado para falar sobre isso, especialistas em direito, em designamento de direito constitucional do que eu, mas na altura, quando foi decretado um recolher obrigatório, eu, enquanto cidadão não jurista, não licenciado em direito, achei aquilo da minha leitura da Constituição, de facto, não poderia ser, e tomei a liberdade, enquanto cidadão, de requerer à senhora Provedora de Justiça que, em meu nome, pergunte lá ao Tribunal Constitucional se isto, de facto, viola ou não viola a Constituição. Ao que ela me respondeu, o senhor tem toda a razão, mas não o vamos fazer, porque o tempo que o Tribunal iria levar a pronunciar-se já terminou o recolher obrigatório e, portanto, já não teria aplicabilidade prática. Eu, quando vejo propostas da Assembleia da República para alterar a Constituição de modo a que a lei de base da proteção civil, por exemplo, possa ser aplicada sem estar decretado estado de exceção, fico muito preocupado porque, da minha experiência, são medidas próprias de Estados autocráticos. E, portanto, não me faz sentido, porque não vejo qual é a questão de convocar a Assembleia da República, até tenho uma comissão permanente, ouvir a Assembleia e decretar o estado de exceção. O estado de exceção, caras disso, vêm que ser decretadas. Agora, ser um governo por si só a decretar medidas, então qualquer dia vamos ter, porque o INPA diz que vem uma forte temporal no mar, ou porque vem isto ou aquilo, então ninguém vai à praia, ninguém vai àquilo que o governo lhe apetece. Estamos a falar deste governo, mas acho que a legislação não se aplica a governos em concreto, aplica-se a este governo e qualquer governo futuro, havendo alteração. Portanto, isto para dizer que, apesar de ser uma pessoa da segurança, que sempre trabalhou os temas da segurança, não vejo que a segurança possa pôr em causa deveres e principalmente direitos fundamentais. A nível da investigação e de facto do report, mais uma vez parece que estamos aqui, como já referi, não há efetividade do compliance, há demonstração de compliance. As comunicações de operações suspeitas, a STINMA, a consultora da qual eu sou sócio, juntamente com o OPCR, desenvolveu um estudo com base em dados da Unidade de Instituição Financeira e aquilo que os dados dizem é que, a nível de comunicações de operações suspeitas feitas ao IVE, apenas há 4 entidades em Portugal que o fazem de forma significativa, mais uma. Estamos a falar dos 4 grandes bancos e o grande banco espanhol a operar em Portugal. Juntamos a estes 2 entidades de crédito e o resto é paisagem. Eu posso dizer que há em Portugal cerca de mais de 1.000 entidades a trabalhar no setor imobiliário, setor identificado pelo GAFI como de alto risco em Portugal para investimento de capitais, e posso dizer que, havendo 100.000 entidades a trabalhar nestas áreas, os negócios serão muito superiores aos 100.000 negócios por ano e foram comunicados na Administração Financeira nos últimos anos cerca de 5 a 10 operações por ano. Portanto, não existe comunicações. Eu diria, então também já foi sublinhado, que é necessário, de facto, abordagens integradas que integrem, até por uma questão de gestão dos recursos, o branqueamento, a anticorrupção e também os temas da sustentabilidade, cada vez mais importantes para as empresas. A nível dos reguladores, parece-me que era interessante que começassem a difundir mais informação. No fundo, melhores práticas, tipologias, junto daqueles que são os seus supervisionados, os seus regulados, para que possam, de facto,
saber como é que vão adaptar as suas medidas, realmente, a nível de inteligência, àquilo que é a realidade específica do seu setor. Mas depois é necessária inspeção, é necessário haver um árbitro. E dos diferentes corredores que temos nessas matérias, eu agora não tenho certeza quantos são, mas são 12, 13, 14, eu diria que há 3 tipos de reguladores ao que a inspeção diz respeito. Aqueles que inspecionam pouco, eu estou a pensar num. Aqueles que inspecionam muito pouco, eu estou a pensar noutro. E aqueles que não inspecionam nada, são os restantes. Agora, quando olhamos para alguns destes, eu posso dizer, e dou mais uma vez o exemplo do INPI, para uma área que tem 100 mil entidades registradas, têm 2 pessoas para fazer as inspeções. Ora, ou o Estado não quer de fato inspecionar, ou não tem essa capacidade. O que falta nisto tudo também é de facto produção estatística. Eu gostaria de saber das ações de inspeção feitas, a que tipo de entidades é que foram feitas, quais simulações específicas que foram realizadas e daquelas contornações propostas, quais é que se tornaram de facto efetivas depois daqueles dias quentes em Santarém. Porque, como nós sabemos, há grandes medidas propostas e depois chegam ali a Santarém e com o calor de Santarém esfumam-se. A nível da UIF, eu acho que a UIF, onde nós trabalhamos, foi a primeira entidade a perceber que estava no momento de parar, fazer uma reflexão e ver o que é que vinha a seguir. Há um ano que nós não sabemos o que é que se passa na UIF, portanto devem estar a fazer esta reflexão de forma profunda e perceber o que é que vem a seguir. Diz que aí vai haver um sistema GoAML, procedimento ao qual Portugal pagou 300 mil euros para adquirir, está a pagar mais 100 mil euros por ano para a ter a funcionar, mas de facto não está ainda implementado. Deve ser complexo, porque há 3 anos sem implementar esse sistema, mas acreditamos que funcionará em breve. A nível de retorno de informação, há aqui pessoas que trabalham em entidades de facto sujeitas. Aquilo que me dizem também é que não há retorno de informação nos últimos tempos. E, portanto, eu diria mais uma vez, tem que haver aqui proximidade com os regulados, proximidade com aqueles que contribuem para o sistema preventivo para haver maior efetividade nos resultados. A nível da Procuradoria-Geral da República e dos tribunais, também era interessante. E houve um grupo de trabalho criado para este efeito, sob a égide da Comissão, para definir procedimentos estatísticos, para se poder fazer um relatório que integrasse a informação das diferentes entidades. Até hoje, não sei se foi possível, no meu conhecimento ainda não vi esse relatório, mas admito que tenha sido feito. Me parece que era importante percebermos, quando há uma comissão de operação suspeita, se dá ou não dá origem ao inquérito, se dá origem ao inquérito, se no final não há uma acusação, havendo acusação, qual foi o resultado no julgamento e qual foi a condenação. Era bom termos uma linha que ligasse, de facto, desde a origem até ao final, essa acusação. E a mim parece-me que haverá muito pouco. Por 2 razões. Por uma, porque há demasiados crimes subjacentes e, portanto, tudo é classificado como branqueamento, sendo que o branqueamento cai muitas das vezes na fase de inquérito, nem sequer chega a sentar-se uma acusação em branqueamento, e aqui eu temo que possa estar a ser exageradamente classificado como branqueamento dos processos para dar acesso a determinados meios de investigação que de outra forma não seria possível o Ministério Público ter acesso a eles. A nível da estratégia, para terminar, e para não ultrapassar o meu tempo, eu diria que temos um primeiro documento que fixa, no fundo, grandes orientações e objetivos estratégicos. Falta agora o passo seguinte, falta termos um contexto claro onde é que se vai implementar aquela estratégia, falta termos um diagnóstico de qual é o estado atual do país, falta termos análise estratégica, falta termos um benchmark com países como Espanha, como Alemanha, como Holanda, falta termos uma análise SWOT daquilo que é o risco de branqueamento em Portugal, falta termos o desenho de um quadro estratégico e depois sim, a partir daí, as orientações estratégicas que já existem e principalmente faltará um plano de implementação. Por fim, eu queria deixar umas palavras para a comunicação social, porque todos os dias nós ouvimos falar em branqueamento de capitais, ouvimos falar em financiamento ao terrorismo, ouvimos falar em corrupção. E por vezes, hoje em dia, temos a sensação de que há grandes especialistas nestas matérias, mas que se vimos com atenção são os mesmos especialistas na guerra da Ucrânia, na pandemia e noutro tipo de... portanto, são especialistas de fato generalistas que comentam tudo. Agora, a preocupação
é que isto causa na opinião pública que todos são corruptos, menos eu. E, portanto, com este determinado tipo de atores, estamos a alimentar depois partidos extremistas, quer sejam de esquerda, quer sejam de direita. Eu não estou a dizer extrema esquerda ou extrema direita, porque acho que felizmente ainda não chegámos a extremos em Portugal, mas sim a partidos mais populistas, quer de um espectro, quer do outro, e é isso que estamos a ver a nível de diferentes democracias europeias, é partidos com intenções mais extremistas e a aproveitar a corrupção e outros temas, porque de facto falta de facto debate sério em termos destas matérias e falta discutirmos isto com maior profundidade e mais do que isto falta falarmos uns com os outros a nível do sistema preventivo e aquilo que podemos fazer em conjunto. Porque até aqui aquilo que me parece é que temos muita preocupação de dizer eu fiz aquilo que me competia, se alguma coisa falha, a responsabilidade não é minha. Mas infelizmente basta falhar um em todo o sistema, porque falha o sistema por um todo, e é Portugal que sofre com isso e as outras democracias a nível da União Europeia. Estão-me aqui a dizer que vão discordar muito de mim, ainda bem, eu gosto que discordem de mim e cá terei também para discordar naquilo que for necessário. Muito obrigado.